É com você, André. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém? Amém. Amém. Você ora mais uma vez, André, por favor? Amém, Senhor, te agradecemos por mais esse dia, por estarmos reunidos aqui, por essa oportunidade de aprendermos mais do Senhor, de nos parecermos mais com o Senhor. Te peço que esse dia possamos sair diferentes daqui, mais unidos, mais próximos uns dos outros e principalmente do Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Bom, gente, semana passada a gente começou a estudar um pouco acerca do batismo, né, de Cristo Jesus. Vimos também um pouco sobre João Batista. E eu queria só fazer uma recapitulação bem rápida. Só vou deixa eu compartilhar minha tela aqui.
Ah, beleza. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. Beleza. Eu vou pedir pro Herbert ler. Pode ler, Herbert? Bom dia, bom dia. Quem está apto? Uma pessoa que tem feito um compromisso de vida para seguir a Jesus, obedecer à palavra de Deus e vive uma nova vida, é um candidato para ser batizado. Romanos 6, 3, 4. Explique como devemos agir essa nova vida. Com o estabelecimento de uma nova aliança por causa da morte de Jesus na cruz, o batismo é agora muito mais do que o perdão dos pecados. É uma decisão diária de viver a vida de um discípulo diante de Deus. Embora o cristianismo consiste de uma vida interior com Deus, o batismo é um ato exterior em que afirmamos o nosso desejo de seguir Jesus neste caminho interior. Amém. Lá em Romanos capítulo 6, verso 3 e 4 diz assim, ó: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, com Cristo ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então veja, batismo é uma confirmação do seu desejo, daquilo que você acredita e daquilo que você vai seguir de agora em diante, que é novidade de vida. Batismo nada mais é do que isso. É você afirmar, é uma confissão pública de que você crê em Deus, de que você quer andar em novidade de vida, que a partir daquele momento, não do batismo, mas antes, quando você se arrependeu, você não quer mais andar pecando. Agora, quando você peca, você se sente muitas das vezes enojado, você se sente culpado, você se sente ruim, você ofendeu ao Pai. E agora você quer o quê? Novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida. Algo que nenhuma religião eu vejo que acrescenta ou pede é isso. Novidade de vida. Toda religião diz assim, vem do jeito que você tá, que a gente conserta e tá beleza. Vem do jeito que você tá, você faz isso ou aquilo, reza 2 terços, ou você, não sei, acende uma vela, que a partir daquele momento, pronto, você já deixa de ser culpado, você já está perdoado. No cristianismo é totalmente diferente. Ele fala, vinde a mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, vocês têm que se arrepender, vocês têm que crer em mim, e vocês têm que andar em novidade de vida, e vocês têm que obedecer ao Pai. Então, o batismo é importante porque, se você não tiver essa mentalidade, o batismo só vai ser mais um momento onde você vai dar somente um mergulho na sua vida, mas que não vai produzir frutos. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer ver mudança nas nossas vidas, a gente quer ver mudança nas nossas atitudes, e eu acho que é isso que Cristo pede de mim, de você, diariamente. E Cristo, às vezes, precisa nem pedir. Só da gente olhar para nós mesmos diariamente, a gente já tem uma noção daquilo que precisa ser melhorado, daquilo que precisa ser corrigido e daquilo que não pode continuar a ser feito, né? Se tem uma coisa que nós não somos, é inocentes. Todo mundo aqui sabe o que faz. Na verdade, quando a gente peca, quando a gente ofende a Deus, a gente sabe o que nós estamos fazendo, né? A gente se sente até mal, né? Porque nós temos uma fé e nós cremos, a gente fala, errei, tenho que corrigir. Então, eu só quis fazer uma recapitulação bem breve para a gente poder entrar na parte do deserto, né? Gente, deserto e tentação é um assunto que eu acho que é muito falado nas igrejas, né? Porque deserto e tentação
é um lugar que, sem dúvida nenhuma, a gente pode tirar bons frutos deste momento que a gente está passando nas nossas vidas. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém sabe me dizer a diferença de desejo, vontade e tentação? Eu vou falar o que eu acho. Eu Não, acho que tentação é algo externo, né? Aquilo que vem de fora para tentar a gente. O desejo, acredito que seja algo da carne, né? E a vontade A vontade eu não sei diferenciar assim, né? Mas a linha é bem tênue, né? A vontade, eu acredito que é algo que a gente busca de bom, né? É uma vontade, mas não chega a ser um desejo, assim, né? E a tentação é algo externo, né? Que tenta a gente. não tem certo e errado, viu? Pode falar, gente. Eu fiquei pensando aqui, ó, porque tem uma frase que eu já ouvi uma vez, e às vezes eu até repito ela, que fala assim, vontade dá e passa, né? Tipo assim, vontade, acho que é alguma coisa assim, mais momentânea, passageira, às vezes tem vontade de comer alguma coisa, e se você não tem, você não vai morrer, ou você não vai mover céus e terras para matar aquela sua vontade, depende, né? Você tá pensando assim numa vontade, assim, vontade de viajar, vontade de fazer alguma coisa. Então, alguma coisa que você vai planejar, não é uma coisa assim que você tem que, como é que fala? Atender agora. Desejo, já acho que é alguma coisa assim mais profunda, que envolve ali o seu coração, né? Ele deve. E tem desejo que é bom, tem desejo que é ruim, né? Sei lá. Aí eu acho que o desejo que é ruim, ele tende a ir para o lado da tentação. Então eu fico pensando assim, a mulher grávida, ela tem chamam, né? Falam que é um desejo de comer algo e aquilo tem que ser atendido, porque aquilo fica na cabeça dela, na boca dela, no sentimento dela, você entendeu? Então é um desejo. Então eu acho que desejo é alguma coisa bem forte. Você pode ter o desejo, por exemplo, de comprar um imóvel. Aí eu não sei se é desejo ou vontade, mas eu acho que é mais um desejo, que aí você vai trabalhar, você vai guardar seu dinheiro, então você se prepara, se planeja para atender aquele seu desejo. Agora, a tentação, eu imagino que seja... todo mundo já foi tentado, né? Então, tentação é algo que fica assim, martelando na sua cabeça, e aí você fica procurando justificativas para que aquilo seja... não deve ser tão ruim assim, porque é isso, porque é isso, que fica arrumando desculpas para que aquilo possa ser atendido, né? Aquele desejo mais obscuro, na verdade, que vira uma tentação, porque se é uma tentação, como a Fernanda falou, algo externo, mas eu acho que é alguma brecha identificada no coração ali que para ser atendido. Então, eu acho que a tentação te leva para a morte, o desejo, se ele for bom, ele vai ser bom, enfim, e se for um desejo ruim, ele vai também te levar para a morte. Eu não sei, eu acho que é por aí, não sei se é isso não. Mais alguém? Beleza. Ó, Pode falar. não, pode falar, pode falar. Então, o desejo e vontade, eles caminham muito juntos, né? Os momentos são igualíssimas, né? São o mesmo. Mas, assim, vontade, desejo, muita gente, às vezes, não sabe diferenciar na hora que acontece, né? Você tem uma vontade, você tem um desejo, eu não sei ao certo, mas são sinônimos, né? Mas, então, você tem um desejo. Agora, exteriorizar, uma coisa que vem exterior, né? Que é a tentação, que é algo que o inimigo, ele tenta seduzir, né? Tenta conquistar. Ele tenta semear isso em nosso coração, até que gere essa concupiscência, né, dos olhos da carne, né? Que é esse desejo, que é essa vontade de ter aquilo, né? De possuir aquilo. E às vezes não relacionado a ter uma casa ou coisa assim do tipo, mas de o que é ilícito, né? O que é
transgressor, o que é contra a vontade de Deus. Então, aí quando o homem ele cai nesse desejo, nessa vontade de fazer aquilo que foi seduzido pelos seus desejos, suas vontades, aquilo se torna um pecado. Então, o Tiago ele fala muito bem isso, né? É tipo uma gravidez, né? Até que dá a luz ao pecado. Então, você é seduzido, é conquistado, isso porque acaba algo em nós que acaba sendo atrativo para nós. Então, quando se torna atrativo para nós e nós damos atenção, começamos a dar realmente a devida atenção àquilo, começamos a gerar isso dentro de nós, a gente já começa a se imaginar naquela situação, né, que foi proposta, né? E aí você começa a se imaginar vestindo, usando, aí daqui a pouco, aí já começa o pecado, né? Aí daqui a pouco vem a prática. Ó, eu fui tentar escrever a respeito dessas três coisas. Eu sabia mais ou menos, mas não sabia o significado exato, né? Foi até que o que a Fernanda falou, é uma linha muito tênue entre desejo, vontade e tentação. O cristão sabe o que é. Mas, ó, eu peguei a definição, diz assim, desejo, aspiração, querer e vontade. Aí você vai para o significado da vontade. Vontade é desejo, aspiração, gosto, interesse, propósito. É o poder de representar mentalmente um ato levado por motivos ditados pela razão. É a capacidade de querer, de livremente praticar ou deixar de praticar algum ato. E tentação é nada mais que atração por coisa proibida, impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Então, tentação é um grande sinal vermelho nas nossas vidas de basicamente não faça. Se você está sentindo que você está sendo tentado, não é recomendável e certamente é censurável. E agora, eu queria que todo mundo olhasse para a tela. Eu quero fazer um exercício com vocês, rapidamente. Todo mundo já tomou café aí? Beleza. Ó, Você não pega mais. eu preciso que todo mundo olhe para a tela. Beleza? Eu sei que muita gente às vezes deixa só o áudio ligado e fica escutando, mas eu gostaria que todo mundo prestasse atenção na tela. Eu vou passar umas imagens aqui agora e depois eu vou perguntar, mas eu queria que vocês me falassem se é desejo, vontade ou tentação na vida de vocês, beleza? Então vamos lá. Os três. É um pouquinho de cada. Desejo, vontade e tentação. É vontade, né? Já começou pesado, já. Nossa, pegou? Tô de barriga cheia, não me atrai mais não. O pastor resistiu à tentação. Pra mim não é nenhum deles porque não tem café. Ô, Gui, tem o queijinho. Queijinho, pãozinho, panetone, gente. Panetone é maravilhoso, né? Ó, eu tô com o Lucas, já começou pesado. Um pingadão da Papai palavra. na casa da Ana Cláudia. Como que é? Não entendi. É o café da manhã na casa da Ana Cláudia. É verdade. Olha o café com leite ali, Gui. Olha o café com leite aí. É todinho, não. Não, mas o desejo seria de café. Tá. Ó, gente. Pão na chapa com requeijão, desejo. Desejo. Gente, café com leite e pão na chapa no café da manhã, eu acho que é o carro-chefe de todo brasileiro, né? Não tem como. Vamos lá pro próximo. Geralmente a gente toma o café da manhã, né? Aí tem os apressadinhos que tem o pré-almoço e tem gente que almoça, né? Quem já tá pensando no pré-almoço aí? Nossa, esse é o pré-almoço? Nossa, isso pra mim é o café da manhã. É a ceia de Natal, sei lá. Quem gosta de salada, gente, no almoço? Pra mim, salada no almoço não é almoço. Eu gosto. Salada tem que ter salada, tem que ter o verdinho todo ao almoço. Não, sim.
como acompanhamento, não como prato principal, né? Ah, não, prato principal não dá. É. Não Até sustenta. tentei essa tática aí, mas não rolou muito, não. Exatamente, por experiência. Ó, gente, um hambúrguer com batata frita é, ó, de almoço, desce que é uma beleza. Ou uma carninha, Costelinha ali, hein? costelinha, Outback, né? Isso é tentação. Tentação. Tentação, concordo. Salmãozinho grelhado, Isso é bom. é bom também. Isso é tentação pro bolso. Maísa gosta. Muito caro o salmão, gente, muito caro. Vamos lá Só pro próximo. Só pro Herbert Salmão. Sim, verdade, concordo. A carninha no ponto, quem gosta de a carne no ponto? O boi sangrando. Só linha de sapato. Solinha de sapato, tá? Solinha de sapato. Solinha de sapato. Não, Beleza. do ponto mais. Do ponto mais. Se bem que faz tempo que eu não como carne, né, gente? Tá caro. Já é tentação pro bolso também. É, isso é verdade também. Se alguém quiser me convidar um dia. É, eu não coloquei ovo e frango pra gente não passar raiva aqui juntos, tá? Vamos lá pro próximo. Ai, Jesus. Tentação Isso é total. tentação. Aí é a cara da Bia. perdição. A cara da Bia, acordando e tomando Isso é café. pecado, gente. Daí já é pecado. Pecado. Pecado em alto nível. É, Ah, mas depois do almoço pode. gosto de tudo aí. Depois do almoço, esse pudim aí. Nossa, Depois de almoço, só essa colher aqui, ó. Tá vendo essa colher aí? Essa é só. Nossa, gente. Petit gâteau. Pecado da gula já. Gente, bomba de chocolate maravilhoso também. Quem toma aqui já tomou café da manhã, comeu pão na chave, depois mandou uma bomba às 7 horas da manhã, sabe como é? Maravilha. Não sei o que é isso, não, Vitor. A Bia já mandou 2 cupcakes aqui já. Eu tomei só um café preto, gente. Calma. Vamos lá pro próximo. E amor? Quem é que já foi ou é tentado a todo instante está buscando um amor? Tem gente que não consegue viver sozinho, não é verdade? O Rodrigo tá online, tá? Oh, calma, Rô. Seu dia vai chegar. Ele tá aí? Quem já foi tentado por buscar um parceiro, buscar ter um relacionamento só pelo simples fato de querer ter, não porque era o momento certo? Acho que a maioria Agora ninguém fala nada, né? Eu tentada assim, não, né? Mas eu conheço gente que busca desesperadamente. Inclusive, eu tenho gente na família, né? Que, independente se é bom ou é ruim, se é tranqueiro ou não, o importante é estar com alguém, né? Tem um monte de aplicativo aí que junta as pessoas, pensa, olha o perigo e olha o desespero, porque são aplicativos que estão sempre cheios. Tem até um aplicativo de paquera gospel. Chamado Escolha Certa. Você encontra o cristão. Vou entrar lá para ver qual dos passa, irmãos que Gui. estão inscritos, hein? Olha lá, pastor, olha lá. pra ver, ó. Compartilha o link. E aí, gente? Já, Na infância, já 15 fui, anos. Vitor. Aí Já? tem essa fotinho aqui do andando, né? No pier. Aí você cai, você fica lá se afogando. Aí só Jesus pra vir. Dependendo do parceiro que você arruma, ele te dá uma voadora, você cai e você... Né? Mas, gente, quem nunca, com 15 anos, já procurou Mandei ter... aí no chat aí. Você dá uma olhada. Mano, vai ter vários irmãos lá inscritos. André, de Muro, fica atento ao link aí. Vambora. Vamos pro próximo agora. E esse? Desejo, vontade ou tentação? Os 3. A casinha até teria vontade, mas não. Mas dinheiro demais é tentação mesmo. Daí corrompe o homem totalmente. Nunca vi nada. Daí é só um sonho distante, né? Acho que nem sonho. Nunca nem vi. Vi na TV só. Tô vendo agora, né? Sinceramente, não me passa pela mente isso, não. Esse dinheiro, esses negócios aí, não. É muito dinheiro pra... É muito dinheiro. Não preciso disso, não. É perigoso. É perigoso. Ó, o primeiro da direita ali no canto superior, que é em reais, não me atrai, né? Porque real não tem muito valor. Agora dólar é interessante, né? Uma bela moeda para se trabalhar, né?
Pega essa última foto aqui de baixo Mais de R$6 o dos dólar. paquetes de $100 aqui. Tá mais do que esse balde todo de reais. É, por aí, viu? Não duvido não. A casa sim, mas nem precisa ser tão luxuosa assim, não. Também, a casa não precisava. Poderia ser só o quadradinho de cima, tava bom. Só o piso. Tô sofrendo com minha casa aqui. Também não preciso ficar pensando nesse dinheiro todo aí, não, que não me enche os olhos, não. O tamanho dessas imagens é o tamanho do problema que vem junto. É verdade, gente. Imagina você limpar uma casa dessa. Sim, é. Aí E você pra ia ter que morar ter numa dinheiro pra casa pagar uma desse- faxina, né? Uma faxineira, no mínimo, né? Ó, aqui na minha casa a gente faz faxina de sexta à noite. E a gente limpa a casa, tipo, em 2 horas, assim, basicamente. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia estar reclamando. Fala que eu limpo de qualquer jeito. Mas, assim, 2 horas fica limpinha, sabe? O chão não tá mais grudando, não tem cabelo no chão. Agora, imagina uma casa dessa, gente. É impossível. É A um minha dia. eu fico de um sábado inteirinho pra limpar, gente. E já falo, Senhor, não quero mais, não. Vamos lá pro próximo. Isso eu não ligo muito, não, né? Uma coisa que. Nem passa por mim, nem... Prefiro o moto. É mesmo. Não, eu prefiro o Uber. Vai ter foto de livro? Daí não me representa nenhum. Se eu não me engano, esse é o último slide. Ó, aquele salto ali atrás chama Lobutan, não é? Tô errado. Labotin. Lobutan. Joias. Mulheres gostam de joias, né, geralmente. É bem difícil. Achando a joia que eu tenho aliança aqui. A joia é o marido. Verdade. É a família. Zé, Maior joia que essa não tem, pastor. Agora, eu sei que muitas mulheres têm o desejo de ter uma bolsa da Gucci, né? Por quê? Qual que é? O que pega com essa marca? Não sei. É marca, né? É mais nome. Status. Tá na moda. Nunca tive essa vaidade. Eu trabalhei no mercado da moda, mas assim, o sapato já pensei. Falei, nossa, ter um sapatinho aí com a sola vermelha, mas bolsa não. É muito status, né? Leva o seu sapato pra igreja que eu pinto. Tá bom. Põe solado lá, uma camurça. Se é a cor vermelha, a Gucci, essa marca você encontra na 25, no Braz. Vai lá, tem Louis Vuitton, tem de tudo. A preços acessíveis. Então, mas eu tenho uma máscara da Gucci. Né? É Gucci com 2 T's, né, Zé? Na 25. Não é nem com C, né? Não tem problema, né? No final. Aí, ó, o Gui, minha almofada é da Louis Vuitton aí, pode ver. Que a Laura compôs tecido e costurou. E carros. E os meninos, carros. Ó, esse do meio me atrai muito. Que é de um filme chamado 60 Segundos. Adoraria ter uma CG 125. Se fosse um golzinho quadrado ou uma Brasília, eu até pensaria. O Uber que aparecer na esquina e for me pegar, tá bom. Tá ótimo. Também. Só mandar a placa, o nome do motorista, filho, pra mim tá ótimo. E Land Rover, que é o carro do momento, né? Todo mundo quer ter a Land Rover. Gente, eu mostrei essas fotos aqui para a gente refletir o que é desejo, vontade e tentação. Porque se nós formos para o slide seguinte... Opa! É aqui. Está ali atrás. O versículo-chave da passagem de Jesus pelo deserto é Marcos 1, 12 e 13, diz assim: logo após, o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Então, veja, gente, tentação é algo que a gente tem que ter o discernimento do que é tentação, do que é vontade e do que é desejo. Todas essas coisas que eu mostrei aqui, nessas fotos, nenhuma delas é errado você querer ter. Não é errado você querer comer uma costela um dia no almoço, não é errado você querer comer petit gâteau, não é errado você querer ter um carro, você ter uma joia, um sapato, você querer ganhar bem, que mais que eu mostrei? Não é errado você querer ter uma pessoa ao seu lado, você ter um companheiro, só que a gente tem que saber discernir se é vontade, se é desejo, ou se aquilo já está virando uma tentação na nossa vida.
Porque um dos grandes motivos que muita gente não se atenta é que a tentação nos afasta de Deus. Por quê? Quando somos tentados, geralmente nós pecamos. Porque a gente viu que tentação é algo que é o quê? Censurável. Não é algo recomendável. Então, veja, se você é tentado por aquilo, certamente você vai se afastar de Deus. E uma coisa que muita gente também não entende é que é assim, muita gente acha que Satanás vai vir, né, naquela roupinha vermelha dele, com 2 chifrinhos e um tridente, e o rabinho dele, e vai te tentar, vai te oferecer algo. E eu separei aqui Tiago 1, verso 14, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Foi basicamente o que eu falei aqui. Tentação. Gente, a gente só é tentado por aquilo que a gente cobiça. Se você não cobiça dinheiro, você não vai ser tentado por dinheiro. Se você não cobiça comida, você não vai ser tentado por comida. Se você não cobiça homens ou mulheres, você não vai ser tentado por homens ou mulheres. Obviamente, nós temos que vigiar a todo instante. Mas a gente tem que entender, se nós estamos sendo tentados, é porque nós, em algum momento da nossa vida, ou ali no nosso íntimo, é porque nós estamos cobiçando. Quando a gente começa a discernir se nós estamos cobiçando ou não, e a gente já entende que se a gente cobiça, a gente vai ser tentado, a gente sabe que o que pode acabar gerando é o quê? É pecado. E pecado gera o quê? Gera a morte. Então, essa questão de tentação, essa questão de desejo e vontade, é muito importante a gente saber discernir o que é o certo, o que é o errado, o que vai me fazer bem, o que vai me fazer mal, porque tem gente que acha que simplesmente pelo fato de querer, eu tenho de vontade de ter aquilo, não, é o que? É uma cobiça. E uma cobiça nem sempre é o que Deus quer para a sua vida. Às vezes Deus fala que, eu quero que você tenha uma casa pequena, mas você cobiça uma grande. Aí o que acontece? Você tem a casa grande. E aí? É só problema. Parcela alta, aí você demora, você tem que fazer faxina 5 dias pela semana. Muita gente é cobiçada a ter carro hoje em dia. Gente, tem gente que mora mal, mas tem um carro bom. Isso para mim... Tem gente que não tem condições de comprar o alimento do dia, mas pagando a parcela do iPhone novo em 15 vezes. Gente, iPhone novo. Hoje acho que custa 7 mil, mas já chegou a custar 12 mil reais. Gente, é um absurdo. 12 mil reais é um salário. Se você parcela em 12 vezes, é um salário mínimo por mês, gente. É um absurdo. Muita gente é o que? É cobiçada a comprar um celular novo. Eu gosto de celular. Muitas vezes eu sou até cobiçado, mas eu sempre. É que nem a Gia falou, vontade de dar e passa. Não quero mais. Então. E normalmente, quando você consegue aquilo que você estava sendo tentado, você deseja outra coisa para ter algum outro objetivo. Então, você vai desejando cada vez mais algo mais tentador, assim. Você vê, gente, cobiça e tentação. Pode falar, Amanda. Não satisfaz, né? Você fica sempre desejando algo mais, né? Não fica satisfeito, né? Muda, que o Gui falou, né? Muda o foco, né, do desejo. Você conquista uma coisa e você quer mais, mais e mais, né? Nunca tá satisfeito, né? Com o que tem. É isso mesmo. É insaciável. É impressionante. Você nunca fica satisfeito. Sua barriga nunca tá cheia. Nunca. Gente, o que eu já vi de gente ter problema com carro. Uma vez eu tava na padaria tomando café da manhã e eu vi um cara falando que ele financiou o carro dele em 60 meses. Que, se eu não me engano, são 4, 5 anos, né? E eu falei, cara, se fosse um carro de 30 mil que ele financiou, ele pagou 60. Então ele pagou o dobro, porque foi 60 meses. Meu pai já fez isso. Quem? Meu pai comprou. Ele tinha em 2004, 2005, ele comprou um Palio em 2001. Aí ele parcelou em 50, 60 vezes. Ele pagou 2 carros.
Eu entendo que tem gente que tem necessidade, mas tem gente que é simplesmente o quê? É a cobiça, é a vontade, é o desejo. E querendo ou não, gente, vira uma bola de neve. É pecado, é problema na família, é problema com o esposo, com a esposa. Carro geralmente é um problema. Mas os homens têm problema, né? A maioria dos homens gostam muito de carro. Mas quando a gente leva, por exemplo, para comida, muita gente não tem vontade e desejo de comer. Eu tenho vontade e desejo, por exemplo, de comer um churrasco, adoro. Mas tem gente que tem o quê? Cobiça. Então, come a todo instante, reflete aonde? No peso da pessoa, a pessoa é diabética, tem o colesterol alto, a todo instante ela está mastigando algo, a pessoa não consegue se controlar. Por exemplo, eu já percebi que aqui em casa, quando eu estou um pouco estressado com o trabalho, o que eu faço? Eu levanto e vou caçar alguma coisa para comer. É impressionante. E não pode ser fruta, tem que ser alguma porcaria. Ou um pirulito, ou uma bala, ou um chocolate. Tem que ser lixo. Se não for lixo, não me satisfaz. Mas é o que? É cobiça, é a vontade, é o desejo. E não vai me saciar. Porque eu tenho que continuar fazendo aquela coisa, mas vai trazer o quê? Um alívio momentâneo. Então, veja, gente, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que ver se é desejo, vontade ou tentação. Não importa aonde. Sim. Você me fez lembrar que às vezes a gente atua no efeito, né? Então você estava estressado, então você levanta para comer alguma porcaria para esse seu estresse aliviar. Só que, na verdade, esse é só um efeito. A causa você não está tratando, né? É igual o insaciável. Ele quer isso, que aquilo nada satisfaz, porque a verdade ele está tratando só o efeito. A causa ele também não está tratando. E o Senhor, quando cuida de nós, ele vai na causa. Ele é maravilhoso. Eu não sou. Eu não entendo muito de remédio ainda. Acho que eu não tenho filho, então não entendo muito. Mas tem remédio que chama paliativo, né? Paliativo é quando. Não é que não vai fazer efeito, né? Mas só vai melhorar. Alguém sabe me dizer melhor? O Zé gosta de um remédio. É isso, Zé? Alguém sabe quem tem filho aí? Eu amo remédio, meu filho. Amo remédio. Só porque você gosta. Necessitar tomar remédio é uma coisa. Viver tomando remédio achando que tá com isso, tá com aquilo outro, é outra coisa. É hipocondríaco, né? Mas o remédio paliativo é quando não faz efeito, mas só melhora o estado. Agora, você ter remédio preventivamente em casa é uma necessidade. Porque Sim. quando dá uma dor de barriga, meu filho, é que você vai ver a necessidade. A questão do paliativo é muito isso. É que nem, vamos supor, a criança tá com a garganta ruim, aí dá febre. Você vai dar um remédio para febre. Só que vai melhorar a febre, mas porém não vai tratar aquela infecção. E aí ainda não tem que estar com antibiótico. Então a questão é essa, tem remédio que vai cortar alguns sintomas ali, né? Mas não vai tratar a doença em si, né? É que nem, acho que o filho vem, né, fala assim, machucou, o pai vai dar um beijo e depois ele já volta a brincar. Gente, isso não existe. Um beijo não sara uma batida, né? Mas simplesmente ser o pai cuidando, o pai dando amor, atenção e carinho, a criança já se sente melhor. E muitas vezes a tentação é assim na sua vida. Não pode ser assim, na verdade. Porque é só paliativo. Não vai tratar a causa, somente vai ser um efeito. É como se fosse uma anestesia que a gente tem momentânea. Mas depois a causa volta. Um outro exemplo, eu acho que a gente pode usar também é o óculos. Ele melhora a nossa visão, mas não quer dizer que a nossa visão, o nosso olho realmente está saudável. Tem casos que você não consegue resolver e tem casos que você só resolve com cirurgia. O óculos, ele é, de certa forma, paliativo. Verdade. Bom, o gel na cabeça de certas pessoas, né? Não resolve a feiura, mas dá uma amenizada, né? Gente, quem é feio, aprenda, pode se arrumar. Essa é verdade, hein, pastor? É melhor ser um feio arrumado do que um feio feio. Não, mas vamos dar sequência. Opa, peraí. Pode ler para mim, André?
Vamos para outra pessoa. Deixa eu pegar alguém aqui. Pode ler aí, Lucas. Posso? Em Marcos 1:11, os céus se rasgaram. O Espírito como pomba desceu sobre Jesus e Deus anunciou àqueles que ali estavam. O povo viu Deus falar depois de mais de 400 anos de silêncio. O Deus de Israel falou e se fez ouvido. Ele disse: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Pode ler embaixo também? Sim, sim. E no verso seguinte, no caso 12, o Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado por 40 dias. Pode continuar, lê esse aí também, por favor. Após o batismo realizado por João Batista, Jesus foi intencionalmente conduzido pelo Espírito Santo à região desértica que cercava o Rio Jordão e o Mar Morto. Lá, o arqui-inimigo de Deus, o diabo, provaria o jovem Messias para ver se ele havia entendido sua missão e o que seria necessário para cumpri-la. O teste de Jesus veio na forma de 40 dias e noites, em um cenário desértico, sem comida, e da pressão do diabo para desviá-lo do plano de Deus. Essa seria a primeira luta cara a cara na Guerra Santa, para a qual Jesus foi enviado a fim de combater as forças do mal, que influenciavam a ordem mundial naquele momento. Aí está trecho do livro A Vida de Jesus, de R.C. Girard e L. Richards. Bom, quando a gente vê a passagem do deserto, Jesus não cobiçou ir ao deserto, né? Nós somos tentados por aquilo que cobiçamos. Jesus não. Foi totalmente diferente. O próprio Espírito Santo, que é Deus e que era Jesus, levou ele para o deserto. Para quê? Gente, ali é meio como se fosse a preparação para o ministério de Jesus, né? Se Jesus falhasse no deserto, não teria expiação, não teria morte, não teria cruz, não teria nada. Ali foi quando Jesus derrotou o diabo no deserto. Ele já falou assim: tá perdido, acabou. Se em 40 dias e 40 noites no deserto, sem comida, sem ninguém para dar apoio, ainda assim eu não consigo, eu tentando ele, eu não consegui fazer ele errar, daqui para frente já era, acabou. Mas o que a gente tem que entender é que o deserto não é ruim. Não é ruim. Deixa eu ver até onde tá. Não, tá mais lá para frente. Tá. Eu vou pedir pro... Eu não vou falar agora, porque senão eu vou adiantar muita coisa. Pode ler para mim, Rafa? Eu, senhor Vitor. Lê desde o início, né? Sim. A aproximação do inimigo. Vamos ler atentamente Mateus 4, de 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele lhe dará ordens e seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Quando a gente lê essa passagem, Satanás tentando Jesus, qual você acha que é a palavra que define o posicionamento de Satanás? Vou dar um exemplo. Para mim, ele foi muito sorrateiro. Vocês não veem isso? Dúvida. Ele quis plantar a dúvida no coração de Jesus.
Que mais que vocês veem? Eu lembrei das aulas iniciais, da terceira aula, né, do primeiro tema, que a gente estava analisando, né, a humanidade de Jesus. A gente vê que ele esperou um tempo, ele estava 40 dias no deserto, com fome, né, fraqueza, né, na humanidade dele, no limite da humanidade dele. E aí, então, Satanás quis ser o esperto, né? Então, ele falou, agora que eu vou aproveitar, ele tá vulnerável, né? Então, acho que a ideia é mais ou menos essa. Bem falado. Satanás provavelmente ele não tentou no primeiro dia do deserto, ele tentou no último, né? No momento de maior fraqueza, de maior vulnerabilidade, no momento onde talvez você está extremamente frágil, na é verdade? E assim é com nós. Porque se a gente for olhar isso aqui que aconteceu com Jesus, gente, a gente consegue aplicar perfeitamente na nossa vida. Vou dar um exemplo. Adultério. Nenhum homem ou mulher que ama e tem prazer em estar com o esposo, sabe, que tem um casamento feliz com o parceiro e com Jesus, gente, ele não trai. O que acontece? Tem alguma coisa mal resolvida, tem alguma ferida ainda que não foi fechada, tem, como posso dizer, algumas coisas que às vezes as pessoas deixam de falar um para o outro e aquilo vai crescendo, acaba gerando uma vulnerabilidade e quando vem a tentação, o que acontece? É queda. Vamos lá para outro exemplo, dinheiro. Gente, eu vejo isso muito nas pessoas e em mim também. É muito claro. Na nossa infância, quem aqui não teve tudo na infância, a gente, às vezes, os nossos pais não conseguiram dar tudo pra gente, mas certamente deu o essencial e o necessário. É impressionante como, às vezes, certas coisas que nossos pais não conseguiam dar, quando a gente cresce, a gente a todo instante busca ter aquelas coisas. Por exemplo, o meu pai, ele só tinha um sapato por mês, né? E era o que o meu avô podia dar. É impressionante, hoje que meu pai cresceu, tem a família dele, tem uma situação financeira estável, ele compra muito sapato, mas muito sapato. E isso é reflexo do quê? Daquilo que ele não teve lá atrás. Então, às vezes, ele comprou compulsoriamente. Aqui, quem conhece mocassim? Gente, ele tem um mocassim de cada cor, é impressionante. Ele tem mocassim laranja, ele tem mocassim verde, ele tem mocassim amarelo, ele tem um de cada cor. Mas é porque ele gosta? Sim, mas também é o quê? É muito reflexo daquilo que ele não teve. Você vê, questões, não é que é mal resolvido, mas são traumas que às vezes a gente nem sabe que a gente tem. Tá ali no nosso inconsciente, né? A Amanda, que é psicóloga já formada, ou vai se formar, acho que sabe até melhor do que eu. Gente, é impressionante. Traumas não resolvidos gera, às vezes, muito problema no relacionamento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. A gente passou dificuldade financeira. Hoje eu sou o quê? Eu sou muito pão duro. Por quê? Consequência de tudo aquilo que eu passei. E às vezes isso gera o quê? Muito atrito com a minha esposa. Por quê? Sou pão duro. Às vezes ela quer gastar e eu não quero. É óbvio que muitas vezes tem que ser regrado financeiramente, mas às vezes a minha mão de vaca, sou tão mão de vaca que é desnecessário. Eu não precisaria ser daquela maneira. Mas é o quê? É um trauma que eu passei, não gostei, talvez não foi bem resolvido, mas hoje é reflexo daquilo que eu sou, da maneira que eu consigo lidar com as situações. Amém? Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Vi, é bem o que você disse, né? Quando as pessoas estão, vou colocar entre aspas, felizes, né? Realizadas, assim, com contentamento, né? Elas não vão, aliás, o inimigo não vai tentá-las, entendeu? Mas no dia mal, o nosso cuidado tem que ser dobrado, né? O vigiar tem que ser dobrado, né? Exatamente, quando um casal está exatamente com um problema,
né, conjugal, não está conseguindo se entender, são brechas, são essas brechas que o inimigo usa para tentar entrar na nossa vida. A gente tem que vigiar ainda mais no dia mau. É o tempo que a gente vive, onde a gente pode deixar o medo tomar conta, né? Então, assim, são brechas que a gente tem que fechar. E aqui você ainda vê, né, ele foi muito ardiloso, porque ele simplesmente não foi lá e tentou Jesus com o quê? Com pão. Ele não chegou com um cesto de pão quente e fresco da padaria para Jesus. O que ele falou? Transforma estas pedras em pães. Ele tentou Satanás com a própria palavra. Gente, Jesus, ele devia saber de cor salteado o Antigo Testamento, a Torá. Ele devia saber. Mas no momento de fraqueza, Satanás quis tentar Jesus aonde? Onde talvez era o ponto forte de Jesus, onde ele conhecia tudo. Ele achou que talvez na fraqueza do momento ele conseguiria pegar Jesus, fazer ele pecar contra Deus. Mas, gente, quando você tem uma vida com Deus, a gente erra e peca ainda? Sim, acontece. Mas não é diário, não é corriqueiro, não é constante, não é todo dia e toda hora. Às vezes pode ser até todo dia, mas é alguma coisa ou outra. Mas não é, gente, não é todo instante. Um cristão que tropeça a todo momento tem que rever algumas coisas em sua vida. Rever naquilo em que ele tem crido, de que ele tem ouvido conselhos, o que ele está lendo, o que ele está ouvindo. Porque hoje um grande problema, gente, às vezes não é nem a Bíblia, não é a Bíblia que as pessoas leem, mas são as ministrações que elas ouvem. Porque hoje em dia o que tem de absurdo na internet, de gente pregando coisas simplesmente sem pé nem cabeça. Deixa eu até ir para o próximo slide, que está aqui, ó. Quem pode ler para mim? Deixa eu pegar alguém aqui que não leu ainda. Quem? Amanda? Você consegue ver? Você está vendo a apresentação? Tô sim, posso ler sim. Eu só ia falar, você falou certinho, Vitor. Eu ainda vou me informar, né, se Deus quiser. Você falou se era formado, estava formado. Amém. E é isso, né? Aquilo que a gente não elabora, a gente repete, né? Tende a repetir. Na teoria, né? É que vai só mudar, assim, algumas coisas, tá de acordo, assim, até com a palavra, né? Mas muda os termos, né? E o vazio vai chamar de crise existencial. E isso que você falou, essa parte do Satanás tentar Jesus, né? Usando a palavra, me veio à cabeça, assim, às vezes as pessoas falam, mas você não é crente, tá agindo assim, né? Tá fazendo isso para tocar mesmo, né? No calcanhar, né? Para você tocar na ferida, assim, você tocar na sua identidade, né? Você responder, né? Para ver se você vai dar uma resposta contrária que está na palavra, né? Era isso. Vou ler, então. Está escrito, você notou o conteúdo do diálogo entre Jesus e Satanás? O inimigo afrontava Jesus com as escrituras, deturpando-a, texto fora do contexto. Enquanto Jesus respondia a ele e mostrava pleno conhecimento da lei de seu pai. Vamos analisar os textos que Jesus e Satanás usaram. Primeira proposta, comida. Jesus responde ao inimigo citando Deuteronômios 8:3. Vamos parar aí. Deixa eu pegar alguém aqui. Eu leio aqui, Vitor, eu abri. Já abriu. Alguém abre Salmos? Alguém abre Deuteronômio 6:13, 6:16 e 10:20. Se quiser, eu leio os Deuteronômios aí, que eu já tô aqui. Pode ser, então. Alguém abre Salmos 91:11. Pode ser o de Mura. Posso começar lendo aqui? Pode. 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Gente, quando a gente lê a primeira proposta que Satanás fez, que é da comida, a gente às vezes fala assim, talvez muita gente entenda, nossa, Deus não vai me deixar faltar nada. Gente, comida, a provisão, ela é diária, certo? A gente entende que o Deus vai nos dar a provisão diária, né? Não para a nossa vida inteira. Ele não vai dar o suficiente hoje para a nossa vida inteira, mas é diária. E muita gente se atende à comida como algo, como pode dizer, muita gente acha que a comida aqui era somente um pão, de fato, né?
que Cristo pudesse pegar. Mas não, é provisão também. É você crer na provisão. Porque comida, gente, é todo dia. Se tem um hábito que todos nós temos todo dia, que não podemos deixar de ter, é o quê? É dormir e comer, certo? Mas aqui é provisão, é crer na provisão de Deus. É o que muitas das vezes a gente acaba errando e pecando, porque a gente não crê na provisão de Deus. Por mais que às vezes seja pouco, mas seja o suficiente, a gente acaba correndo atrás das coisas e acaba se perdendo, porque a gente não crê na provisão de Deus. A gente não crê naquilo que é suficiente para a minha vida e para a sua vida. A gente quer o quê? A gente quer mais. A todo instante, a gente quer mais, a gente quer mais. Esse é um dos grandes problemas. Né? Comida não é somente encher o bucho diariamente, mas é o quê? É crer na provisão. A pandemia mostrou isso para muita gente. Crer na provisão. O que antes a gente achava que a gente precisava de muito para viver, gente, na pandemia mostrou para todo mundo o quê? Dá para deixar um monte de coisa de lado. Um monte de coisa não é mais essencial, não é mais necessário, sabe? A gente precisa comer salmão todo dia no almoço, pode ser ovo também. A gente precisa ter tudo aquilo. Gente, a quantidade de coisa que a gente... Quem conseguiu avaliar e ver a quantidade de coisa inútil e fútil que a gente consumia antes, hoje a gente vê que a gente não precisava de tudo aquilo. Na verdade, crer na provisão, crer que se nós estamos passando por aquilo é porque nós queremos um Deus que cuida da gente. Porque, gente, a gente fala assim, eu creio em Deus de todo o meu coração. Mas na primeira provisão, a gente já põe em xeque o quê? Deus. A gente se questiona, cadê Deus? A gente questiona ele, por que Deus? A gente geralmente não questiona para que Deus. Mas a gente deixa de crer, porque a gente fica o quê? Aflito. A gente deixa de ter coisas nas nossas mãos e a gente começa a questionar. Fala assim, por que Deus você me tirou isso? Por que eu não tenho o que eu tenho antes? Cadê? Eu preciso de comida, eu sou teu filho? Você é o Deus do ouro da prata? Cadê as coisas? Eu quero ter. Gente, provisão não é ter, é crer. Né? Fé é crer, provisão é crer. Provisão não é ter comida, não é ter aqui, não é ter coisas, mas é crer. Quando você crê, tudo aquilo que você tem é suficiente. E aqui Cristo sabia, ele estava passando por aquilo porque era vontade do Pai. Uma coisa que a gente vê muito que é normal na vida do cristão é, se você ouve a palavra deserto e tribulação, você já sabe que é crente, na verdade? Se alguém fala tribulação do meu lado, eu já olho para o lado e falo, é crente. Eu sei, esse é crente. Gente, deserto, se Deus te leva para o deserto, tem motivo. Não é verdade? Quando um pai deixa deserto não é castigo, para deixar bem claro. Mas quando um pai deixa um filho de castigo, ele tem um motivo. É ensinar. Às vezes, muitas vezes é o quê? É corrigir. É trazer novos valores para aquela pessoa. Ou é simplesmente pôr aquela pessoa para pensar, para refletir. Então, veja, às vezes a falta de provisão, que não para um cristão não existe, se a gente tem o necessário, gente, é muitas vezes para a gente refletir. A pandemia, foi o que eu falei antes, fez isso, a gente refletiu. O que a gente deixou de consumir de coisa inútil e fútil, irmãos, é impressionante. Pode ler a segunda proposta? Alguém quer pontuar alguma coisa? Acho legal a ordem das propostas, né? Que é bem o que você diz. Começa assim, né? Começa faltando as coisas que você acha que são fundamentais na sua vida, que você acha, né? Aí a segunda proposta, você já começa a querer colocar a prova em Deus, né? E a terceira proposta é adorar aquilo que não é Deus, né? Pode ler, Amanda? Posso sim. Só uma observação também, essa parte que você falou, né? Eu percebi em relação a roupas, né? Na pandemia, que eu tinha... Na verdade, desde que eu fiz a mudança, em dezembro, eu percebi que tinha muita roupa. Eu, nossa, não tem nem tanto lugar para ir com... Tem mais roupa do que lugar para sair, né? Para usar tanta roupa. Então, eu percebi que não precisava mesmo, né? Segunda proposta... Atira-te abaixo. Satanás deturpa o Salmo 91, versículo 11 e 12. Então, Jesus lhe responde com Deuteronômio 6,16. Eu estou com o Salmos 91 aberto. Pode ler. Porque aos seus anjos ele lhe dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Deuteronômio
Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Gente, atira-te abaixo. Gente, Satanás é Satanás, né, gente? Satanás sendo Satanás. Gente, você vê como é sorrateiro, né? Ah, os anjos vão te segurar, os anjos vão te servir. Ué, cadê? Faz. Tenta o seu Deus. Põe à prova que ele é teu Deus mesmo. Põe à prova que ele te ama mesmo. Põe à prova que ele vai cuidar de você a todo instante. Põe à prova ele que ele não vai te deixar faltar nada. Gente, quantas pessoas eu já vi que comprou carro financiado falando, mas Deus não vai deixar faltar nada. Gente, que tolice. Contrair dívida porque você é cristão, gente, não existe. Não existe. E isso eu tô falando no meio financeiro. Agora, imagina nos outros quesitos da nossa vida. Imagina, aparece uma pessoa na sua vida. Aí você fala, foi Deus que colocou aquela pessoa na minha vida. Não, gente, muitas vezes é Satanás mesmo. Coloca o traste, o indivíduo ali, é Satanás, gente, não é de Deus não, é de Satanás. Tem que ter discernimento, você tem que saber as escrituras, tem que saber aquilo que Deus quer de você, se é momento ou não, se é isso que ele te pede ou não. Gente, e uma coisa que a gente tem que avaliar e pontuar também é que a gente não pode tentar o nosso Deus, mas isso não significa que a gente não pode viver com medo. Vou dar um exemplo. Andar à noite na rua. Gente, eu ando à noite, mas assim, eu tô a todo instante olhando para trás, eu não fico andando devagar à noite. De dia eu ando devagar, mas à noite não. A gente tem que estar o quê? Sempre atento. Mas não pode deixar de fazer as coisas porque, não vou tentar Deus, não vou sair, não vou para a igreja à noite. Gente, isso não existe, isso é viver com medo. Viver com medo não significa que você está tentando o seu Deus. Isso não existe. Tentar a Deus é você querer provar Deus para o seu amor dele para com você. Agora, viver com medo não. Cristão que vive com medo não conheceu o verdadeiro amor, né? A gente tem as nossas inseguranças. Inseguranças, isso é normal, todo mundo tem, né? Mas medo não. Jamais. Quem gosta de andar no escuro? Gente, se eu posso, eu acendo luz. Não curto, não. Mas tem gente que tem medo do escuro, né? Geralmente são crianças, né? Crianças têm medo do escuro, porque não sabem o que tem ali, né? Agora, a gente tem as nossas inseguranças, mas mesmo assim a nossa vida não para. Nossa vida continua. A gente ia falar assim? Não, é porque é um exemplo bem simplório mesmo do que a gente está vivendo isso, do tentar o Senhor, é falar, eu não vou usar máscara, Deus cuida de mim, entendeu? Não preciso disso, Deus cuida de mim, isso é um clássico. Tem gente que para de tomar medicação, né? Para de fazer o tratamento. Tem sim. Eu lembro de uma história, acho que foi a filha do Pelé, que acho que ela tinha câncer, e ela parou o tratamento com esse discurso aí. Gente, a medicina vem para o nosso bem, né? A medicina não é inimiga de Deus, muito pelo contrário. Facilita muito a nossa vida, né? Quem tem dores crônicas, quem sofre com enxaqueca nem tem remédio para enxaqueca, mas quem sofre com isso, gente, o que alivia muitas vezes é o remédio, né? Remédio não é do mal, não, né? Agora, tomar qualquer coisa é do mal, não toma não. Vamos lá, pro último, prostrar-se. Pode ler, Amanda? Sim, eu ia falar exatamente isso, Su. Esse exemplo que você deu, chega a ser imprudência, né? Terceira proposta, prostrar-se. Jesus lhe responde com Deuteronômio 6, 13 e 10, 20. 6:13. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. 10:20. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Gente, aqui a questão de prostrar-se também é muito... A gente pode puxar um pouco para a questão de idolatria nossa diária. Quando a gente fala prostrar-se, né, geralmente o que vem na nossa mente, acredito que é se ajoelhar, né, ou curvar nossa cabeça ou nosso corpo, né, como um sinal de reverência, de respeito. Mas, muitas das vezes, gente, é impressionante quando a gente se prostra para várias coisas e a gente nem percebe. Seja ela para dinheiro, seja ela para o cônjuge, a gente idolatra o cônjuge e fala assim, a gente
Acho que quem já foi adolescente, já namorou, fala assim, se eu terminar com essa pessoa, eu vou morrer. Não vai não, relaxa, não morre. Ninguém morre, só Jesus morreu por amor, a gente não. A gente, muitas pessoas, a gente vê que idolatra e se prostra diante dos filhos, né? O filho que determina o que ele vai fazer ou não, a hora que ele vai tomar banho, o que ele vai comer. Aí muitas vezes se prostra para o dinheiro diariamente, correndo com uma vontade impressionante e insaciável atrás de dinheiro para ter mais e mais e mais, e quando é das coisas de Deus, a gente não tem nenhum terço da motivação para essas coisas. Então, se prostrar, muitas das vezes significa também idolatrar as outras coisas, gente, é algo que nós temos que ponderar diariamente nas nossas vidas, né? Muita gente idolatra o que é estudo. Eu não sei se tem pessoas que é impressionante, tá sempre fazendo faculdade, gente. Não que isso seja ruim, mas chega uma hora nas nossas vidas que a gente tem que cumprir ciclos, na verdade. A gente estuda, trabalha, aí a gente espera um pouco, para quê? Para a gente formar uma família, aí a gente estuda mais um pouco, aí tem um filho. São fases nas nossas vidas, na verdade, mas tem gente que é impressionante, tem sempre que estar estudando, sempre fazendo uma faculdade. Nunca consegue chegar em casa à noite, 6, 7 horas da noite, ficar quieto. Colocar o pé para cima, pegar o prato de comida e ver a televisão, por exemplo. Muita gente se sente culpada, né? É o ativismo diário, né? A pessoa ela não pode estar quieta, ela sempre tem que estar fazendo algo, porque ela se sente mal. Ela acha que ela está deixando de fazer algo, ela acha que está ofendendo a Deus, mas muito pelo contrário. Gente, a questão de se prostrar, de idolatrar, está muito no íntimo, está no seu coração, na sua mente. Eu não consigo dizer se alguém tem um ídolo, se alguém está se prostrando para aquilo que não se deve. Isso é algo que nós temos que fazer diariamente. Porque, como Jesus fala, deixa eu até voltar aqui. Não. A terceira proposta tá aqui. Adore aos... Não, ele diz, tudo isto lhe darei, se prostrar-me e adorar-me. Gente, a proposta de Satanás o que era dar tudo. Satanás falou assim, vou te dar um pedaço de terra ali. Eu vou te dar metade da Jerusalém. Vou te dar o Monte das Oliveiras. A gente falou assim, vou te dar tudo. E muitas das vezes a tentação vem assim, se você conseguir dinheiro, você vai ter tudo. Se você amar seu filho mais do que eu, você vai ter tudo. Porque você vai ter o amor e o carinho do teu filho. Se você adorar a tua esposa, o teu marido, de todo o teu coração, você vai ter tudo, porque ele vai corresponder a todo instante. Mas a gente sabe que não é assim. Gente, tentação, como a gente viu aqui no deserto, é algo tão ardiloso e tão sorrateiro nas nossas vidas, que se a gente não vigia, se a gente não ora, como a gente vai ver aqui no ponto 3, a gente cai. É muito fácil cair. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. A Bíblia não fala, aquele que está de pé, continue firme e forte. Não, cuidado para que não caia. Todos nós estamos sujeitos. Todos nós. Uma coisa que eu vejo muito é relacionamento. Gente, não é porque a gente é cristão, eu falo isso em época de namoro. Gente, quando a gente começa a namorar, vou dar um exemplo que acontecia muito comigo. Você tem que ficar longe da pessoa. Não adianta. Você pode orar, mas um homem e uma mulher, gente, é um barril de pólvora e uma faísca. Não adianta. Eu vou me controlar, eu vou orar antes de sair com ela. Gente, não adianta. Tem que vigiar e orar sempre. Não adianta. O pior erro do cristão é ele achar que ele pode, que ele já é forte naquilo. É aí que a gente cai. É aí que a nossa atenção não fica redobrada. É aí que a gente acha que a gente vai vencer aquilo de qualquer maneira. É ali que a gente vê que a gente acha que a gente já está pronto, mas não é assim. O Herbert, não, quem não leu ainda aí? A Fernanda, né? A Fernanda já leu. Amanda. O Vitor Bezerra, pode ler. A Fernanda, desculpa, Fernanda, pode ler. O Vitinho leu o próximo. Ok, isso aqui é a resposta do tentador nos ensina? Sim. Em nenhum momento Jesus usou seus poderes milagrosos para se autossatisfazer.
Ele poderia ter chamado uma legião de anjos para lhe resgatar. Sim, podia, mas não o fez. A obra de Deus não pode ser realizada por meio de autossatisfação. Os dons que Deus dá não são apenas para proveito pessoal de quem os recebe, para orgulho de quem os tem ou para obter poder sobre os outros. Eles foram dados para que o reino de Deus e sua justiça avance. Segundo, a lei de Deus não é definida por espetáculos impressionantes. Muitos milagres são atribuídos a Jesus. Alguns foram espetaculares, sim, mas ele curou as pessoas e pediu que não falasse sobre a cura. As pessoas em busca de demonstração de poder se frustraram. Jesus minimizou provas visíveis, esperando que as pessoas crescem com base em suas palavras, sem prova visível. Terceiro, devemos vigiar sempre. Gente, desculpa pelo barulho. A gente vê aqui no primeiro ponto, que também foi quando ele tentou Jesus na comida, é que o texto tá aqui, né? A obra de Deus não pode ser realizada por meio da autossatisfação. Gente, imagina se nós pudéssemos realizar milagres a hora que a gente quisesse, sem precisar ser em nome de Jesus. Imagina, quem já viu aquele filme lá, o Todo Poderoso? Acho que é Todo Poderoso, do Jim Carrey. Gente, eu ia ser daquela maneira. Vocês viram? Ia ter dinheiro, gente, ia ser fartura. Nossa, não ia ter o mínimo de sabedoria, gente. O mínimo de sabedoria. E assim é o reino de Deus. Tudo aquilo que Deus dá, não somente dons e talentos, mas tudo aquilo material que a gente tem nas nossas vidas, não é para autossatisfação. O seu dom de tocar na igreja não é para as pessoas te idolatrarem. É para o quê? Para levar as pessoas a adorarem a Deus. O seu dom de pregar não é para as pessoas baterem nas suas costas e falar assim, que pregação maravilhosa. É o quê? É para ensinar o povo de Deus. Gente, a autossatisfação é tão perigoso, mas é tão perigoso, porque para a gente cair é dois palitos. Porque quando a gente entende que tudo aquilo que Deus dá para nós é para edificar o reino, tudo aquilo que Deus dá para nós é para que o reino dele cresça, o evangelho se expanda, a gente deixa a autossatisfação, gente, fica lá em último lugar. Em último lugar. A gente, muitas vezes, a gente deixa de ter coisas para nós, para poder ajudar as pessoas. A gente gasta o nosso tempo para poder fazer as coisas para Deus, para ajudar as pessoas. Você vê, gente, domingo é o quê? Dia de descanso, né? Mas a gente acordou o quê? 9 horas da manhã para estar aqui no EBD. Gente, isso aqui não é autossatisfação. Participar do EBD não é só autossatisfação. É o quê? Interesse. É querer aprender. Quando a gente vai para o segundo ponto, a lei de Deus não é definida por espetáculos impressionantes. Muitos milagres são atribuídos a Jesus. Alguns espetaculares, sim. Mas ele curou pessoas e pediu para que não falassem sobre a cura. As pessoas, em busca de demonstração de poder, se frustram. Gente, quem é que já se frustrou com um milagre que não aconteceu na sua vida? Quem é que já pediu algo para Deus e não foi atendido? Mas não foi atendido não é porque Deus não quis dar, é porque a gente não pediu segundo a sua vontade. A palavra de Deus diz, se a gente pedir tudo segundo a vontade de Deus, ele vai conceder para a gente. Não é segundo a minha ou a sua vontade. E milagre, por mais que quando quem aqui já viu cura, na nossa igreja já teve algumas pessoas, né, foi curada de lúpus, teve gente já de câncer, curada. Gente, é milagre. Mas aquela demonstração de poder, gente, não é para a pessoa se ensoberbecer ou para a igreja achar que ali naquele templo, naquela rua, naquele local, ali está o poder de Deus. Não, muito pelo contrário. Se você pensar dessa maneira, dia mais, dia menos, você vai se frustrar. Porque quem nunca se frustrou com a igreja? Com Deus, não, mas com o homem, sim. Porque muitas vezes a gente põe o quê? A nossa expectativa, a nossa esperança onde? No homem. A gente põe a nossa expectativa no prédio da igreja. Gente, uma coisa que foi falada, ou foi quinta-feira, ou foi domingo passado, um grande erro do cristão é ir para a igreja vazio e não ir para a igreja cheio. Porque quando o cristão vai para a igreja cheio, não importa se tem milagre ou não.
Ele sabe que onde 2 ou mais estiverem, Deus estará ali com ele. Não importa se vai ter milagre ou não. Agora, quem vai vazio para a igreja, espera o quê? Um espetáculo. Na verdade, quem nunca foi vazio para a igreja esperando que Deus falasse com ele, que a pele dele ficasse arrepiada, ou que algum irmão viesse dar uma palavra para aquela pessoa? Então veja, se a gente está vazio ou cheio, vai mostrar a nossa expectativa para com o culto, vai mostrar a nossa expectativa para com Deus, para com as pessoas. Quem está cheio de Deus, quando uma pessoa erra, por exemplo, muita gente acha que pastor é infalível, né? Que pastor não erra. Mas quem está cheio de Deus e quando vê que um pastor erra, gente, ele não julga e fala, você está errado. Agora, uma pessoa que está vazia, ela espera o quê? Perfeição do outro. Agora, uma pessoa cheia de Deus, não, sabe? Porque sabe. E ela sabe porque ela sabe que ela erra. Ela é imperfeita. Ela sabe que ela não acerta em tudo e muitas das vezes ela erra. Agora, é um grande ponto. Se você está vazio, se você vai estar cheio, vai mostrar qual que é a sua expectativa, vai mostrar se você se frustra diariamente com Deus, com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua igreja. Agora, se você está vazio, você busca o espetáculo. Se você está cheio, você não busca espetáculo. Se você está vazio, você quer demonstração de poder, porque aquilo vai encher os teus olhos. Se você está cheio, tanto faz para você. Você sabe que Deus é com você e não importa. A gente tem que ver se estamos vazios ou cheios. Ouvi? A gente até falou disso, né, nas aulas passadas, quando a gente falou, acho que foi naquela aula teste, para a pessoa que conhece o Deus provedor, né, a pessoa que conhece a provisão de Deus, conhece o Senhor por quem Ele é, e não pelo que Ele faz, né, então eu acho que se existisse uma pesquisa, um IBGE entre os crentes, a gente ia ver que, infelizmente, muitas pessoas se curvaram a Satanás nesse sentido, porque tem um conhecimento errado de Deus, tem um conhecimento em feitos extraordinários, né? Então tem que ter um espetáculo, tem que ser a cura do câncer, não, o meu casamento restaurado não é um feito extraordinário, né? Tipo, eu ter arrumado um emprego não é um feito extraordinário. Eu ter fechado a porta e conseguido passar o cadeado bem na hora que eu estava sendo assaltado, não é um feito extraordinário, né? Então, o verdadeiro conhecimento de Deus é daquele que entende Romanos 8:28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, que vivem segundo seus propósitos. Alguém quer apontar mais alguma coisa? Eu quero. Eu tava, acho que semana passada eu tava passando na TV aqui, não sei se foi no 7, o filme de Paulo, né, o apóstolo de Cristo. E ele fala, e a gente vê muito, né, na vida de Paulo, assim, né, às vezes aqueles seguidores dele na época, às vezes que exaltavam muito os feitos de Paulo, né, e no filme mostra muito isso, a humildade que Paulo tinha, porque em todo o tempo, né, a gente vê pelas cartas dele, em todas as cartas dele, né, o como ele se colocava em humildade, colocava Deus acima de tudo, né, que não era ele que era exaltado, sempre ele deixava claro que era por mérito de Deus, que era a ação do Espírito Santo na vida dele, né, e a gente fala assim de feitos milagrosos e por várias vezes, 3 vezes, né, ele ora para que Deus tirasse dele, né, o espinho na carne, e aprove Deus a não atender, né, essa oração de Paulo, né, e deixa bem claro, e para a gente, isso também tem que ser uma verdade em nossa vida, que a graça de Deus é suficiente para nós, né, e ele cumpriu toda a trajetória dele, evidenciando todos os feitos, atribuindo todos os feitos deles a Deus, né, então hoje a gente vê muitas pessoas, muitos pregadores, né, atribuindo tudo aquilo que eles pregam, aquilo que eles fazem, ou aquilo que acontece na vida das pessoas como um mérito próprio, né? Então, hoje tem líderes que não é acessível porque se acha super, super top, né? Tem pessoas que pregam que acham que, tipo, a pregação dela é que salva, que a oração dela é que salva. Então, às vezes, a gente se perde muito nisso, né? E aí vai para o outro extremo de achar que tudo que a gente pede, Deus tem que estar respondendo, né? Tem que estar fazendo, né? E Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada por nós, né? Tudo que Ele faz, aquilo que Ele responde, e até aquilo que Ele não responde em nossas orações é simplesmente por graça, né?
E a gente vem tendo esse sentimento, né? Graças a Deus a gente vem orando e vê que, tipo, Deus atende aquilo que ele aprova e ser atendido, né? A gente orou muito pela vida do Joelson, a gente orou muito pela vida do Kleber, e a gente acaba ficando de primeiro impacto triste, né? Mas não foi porque que Deus não atendeu, porque Deus não ouviu, ou porque a gente orou errado, é porque Deus aprova e leva ele, e a gente tem que entender que o não de Deus também é uma resposta, né? Então, às vezes as pessoas lá fora, aquelas pessoas que não têm aquele conhecimento, ou então que vai buscar Deus só pelas coisas, acaba se frustrando, saindo da igreja, ou até duvidando do poder de Deus, porque às vezes Deus não responde da forma que eles querem, né? E Deus sabe de todas as coisas, e às vezes até aquela resposta que ele pode dar, aquele pedido de oração, às vezes pode fazer com que a pessoa se afaste. Então, a gente tem que entender que, tipo, o não de Deus e o sim de Deus é a resposta dele para a nossa vida, porque ele sabe o que é melhor, né? Uma coisa que a gente não sabe lidar com a morte, né? Ano vai, ano vem, a gente... a morte acho que é algo que sempre pega a gente. Mas a felicidade do cristão é saber que ele sabe para onde vai. E sabe quem ele vai encontrar, né? Não é purgatório. A gente vai direto para estar com o Pai, né? E para finalizar, eu vou ler aqui. Diz assim: Jesus venceu as tentações porque amava o Pai. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4, 14 e 15 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus jamais cederia às tentações de Satanás, pois seu único desejo era agradar o Pai. Satanás não encontrou nenhum ponto de apoio no coração de Jesus. O único desejo de Jesus era agradar ao Pai e alegrar-se nele. Jesus não havia vivido 30 anos de completa submissão e amor ao Pai. Não havia temor em seu coração, exceto em ofender o Pai a quem amava. Gente, 30 anos, Jesus foi chamado e foram 3 anos de ministério de puro amor, de pura entrega. Jesus não ficou com o braço encolhido, sabe? Quando a gente não quer dar bala pro amiguinho, Jesus estendeu todo o braço, foi entrega. E não foi entrega porque, eu preciso fazer isso. Para agradar o Pai. É porque ele o amava, é porque ele entendia o que precisava ser feito. E outro dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: a resposta de tudo é o amor. Aí a pessoa saiu, aí eu fiquei na dúvida, até de perguntar para aquela pessoa: você está me falando isso porque você acredita em Cristo ou porque você acredita em outra coisa? Porque se você acredita em Cristo, essa é a resposta certa. No final, a resposta tudo é o amor. É amar o Pai acima de todas as coisas, é fazer tudo por amor a Ele, é se entregar por amor a Ele, na sua vida, no seu ministério, para sua família, não importa onde você esteja. Se Deus te levar para o deserto, é por amor. Se Deus levar alguma pessoa da tua família, é por amor. Tudo por amor. Um pai não maltrata um filho. Um pai quer o melhor do filho. E eu acho que não tem nada mais prazeroso do que um filho obediente, um filho que demonstra o amor, um filho grato. Assim foi o ministério de Jesus, gente. Foi tudo por amor, não foi por obrigação, não foi por dever, foi por amor. Ele fazia as coisas porque para agradar ao Pai. Gente, agradar ao Pai. Porque ele amava o Pai. Todo pai espera isso de um filho. Na verdade, não tem um filho ainda, né? Eu vou querer que ele me obedeça, mas também que me ame, né? Mas, gente, se a gente faz por amor, o fardo é leve e é suave. Se a gente não faz por amor, o fardo é pesado. E eu falo isso por experiência própria. Muita coisa na igreja me cansava porque eu entendi que eu deveria fazer.
e não por fazer por amor. Mas quando a gente faz por amor, não cansa, não. Nosso físico pode estar até cansar, mas no dia seguinte, gente, a gente acorda às 9 horas da manhã para estar aqui na EBD. Amém? Alguém quer pontuar mais alguma coisa para finalizar? O deserto, então, se vence e as tentações amando ao Pai e satisfazendo nele. Você começou a aula falando, perguntando para nós qual era a diferença entre desejo, tentação e vontade, né? Então, assim, não importa, porque humanamente vamos passar pelos três. Mas se amamos a Deus, como Jesus nos deixou um modelo de amor pelo Pai, nós vamos nos alegrar e nos contentar nele. Então, não importa se a vontade ela é muito grande, se a tentação ela parece ser impossível, né, maior que nós, se amamos o Pai e nos contentamos nele, nós vamos conseguir enfrentar Satanás aí com a palavra. Obrigada pela aula, Vi. Acho que o Zé ia falar. E uma coisa que é interessante, que estão me ouvindo? Sim. Então, uma coisa que é interessante para enfrentarmos as tentações, os desertos, é exatamente esse relacionamento com Jesus, né? Esse relacionamento intencional, né? Você ter esse desejo, essa busca, esse alvo, esse objetivo, sabe? Incessante de querer mais de Deus, de querer conhecê-lo, de estar com ele, de não ser achado mais em si mesmo, sabe? Mas sim ser achado nele. É como Paulo fala em Gálatas 2, 19 e 20, né? Pedaço final do 19, início do 20. E está crucificado com ele, né? Não viver mais nós, né? Mas Cristo. Então, isso é fundamental, irmãos, para a caminhada com Cristo, né? Caminhada nesta vida e eternamente. Porque quando formos provados, quando não recebermos o sim, aí é que vem a situação, né, de sabermos o quanto estamos nele, né, e quanto estamos em nós mesmos. Porque é difícil, irmãos, é difícil. Porque nós fazemos planos, vocês citaram a questão do Joelson, né, mas pensa na Josina, os planos dela. Se eu ouvi ela falando direto, os planos dela de envelhecer junto, de criar Yasmin, os projetos, os objetivos, mas só que todos nós somos semelhantes, né? De fazermos planos, temos alvos, temos objetivos, temos assim metas. Até aquele mais desorganizado, ele pensa em algo em fazer, né? Ou com uma pessoa, ou sozinha, ou um objetivo de vida. Alguém tem sempre algo. Pode ser considerado para outros fúteis, supérfluos, mas é alguma coisa que a pessoa deseja. Mas e quando é interrompido por alguma coisa? Ou pela morte de alguém que nos trava, ou por um acidente, ou por uma perda de um bem material que nos deixa falido, ou por qualquer outra situação que nos deixa realmente prostrados, né? Deixa-nos realmente caídos ali. Então, as coisas são interrompidas, né? Então, ou você, por amor a Jesus, supera tudo, vence tudo. Eu já ouvi história de pessoas que eram superativas, tinham atividades e ficaram paraplégicas. Como tem uma escritora, que esqueci agora o nome dela, agora tem até um filme no Netflix, ou é no Prime, tem falando dela, e ela ficou paraplégica, ela não conhecia Jesus. Foi que conhecer Jesus, depois ficou nessa situação. E ela veio conhecer e ver, e ela sempre procurava alguém, chegavam-se pessoas a ela já paraplégica, e ela pensava que aquela pessoa ia amá-la, e as pessoas tinham mais dó e pena, mas não estavam dispostas a viver com ela naquela situação. E até que ela se contentou em Cristo, sabe? Então, às vezes nós queremos Jesus, mas temos paralelo a isso os nossos planos e projetos, né? E não queremos viver a vida de Jesus. Queremos conhecer de Jesus, mas não queremos perder nossa vida para viver a dele.
E aí, quando vem situações aqui que são contrárias àquilo que nós achamos ou pensamos, ficamos em crise. Crise de identidade. Crise de realmente, tudo aquilo que a gente achava de cristianismo, de tudo, a gente fica assim, mas por quê? Como é que acontece isso? Entendeu? Às vezes a gente vê situações fora do nosso contexto, a gente até encara bem, mas quando são pessoas próximas ou conosco, é que vamos saber o quanto estamos nele ou quanto estamos fora dele. Amém. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Não? Bom, gente, é isso. A gente finalizou o batismo, né? Semana que vem a gente começa com discípulos e discipulado. Muito bom. E é isso. 9 horas, semana que vem. Vou pedir para a Fernanda orar para a gente finalizar. E quem puder, vá ao culto. Amém. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela vida, pela saúde que o Senhor nos dá, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pela tua palavra, Senhor Jesus, pela a oportunidade de aprender mais de ti, Senhor Jesus. Que tudo isso venha entrar no nosso coração, na nossa mente, que possamos ser praticantes, Senhor, de tudo aquilo que a tua Escritura nos ensina. Senhor Jesus, que não seja o nosso desejo, mas o desejo do seu coração, que nos faças caminhar, Senhor Jesus. Que tudo em nossa vida possa ser consagrado a Ti, Senhor. Que possamos confiar em todo o tempo. Que possamos ser humildes, Senhor Jesus, que venhamos entender qual é o propósito do Senhor em nossas vidas. Que mesmo diante das dificuldades, Senhor, possamos ter a consciência que o Senhor é aquele que não nos abandona. Que assim como o Senhor foi tentado também, Senhor Jesus, temos a possibilidade, Senhor, de resistir à tentação e de sobreviver aos dias maus, Senhor Jesus. Seja, Senhor Jesus, com o Senhor atendendo as nossas orações, como, Senhor Jesus, não sendo conforme a gente tem esperado, mas crendo que tudo está no controle das suas mãos, Senhor Jesus, e o Senhor sabe o que é melhor para cada um. Cuida, Senhor, da vida de cada irmão, cuida, Senhor Jesus, das famílias da nossa igreja, abençoe, Senhor, desde já o culto de noite, Senhor Jesus, e que possamos ser um dia proveitoso, Senhor Jesus, e dedicado a Ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até.